Bom dia, esse é o Jornal das Obrigações. E hoje iremos falar sobre direito das obrigações e deveres anexos. O direito das obrigações é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam as obrigações. Quando existe um vínculo entre várias pessoas, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, mediante o qual uma delas é obrigada a realizar uma prestação em favor da outra pessoa. No caso, que seria a obrigação entre o devedor e o credor, que seria realizada em dar, fazer ou não fazer, que existiria um sujeito ativo e um passivo, e que existem vários credores e devedores ao longo desse processo, que seriam credores, devedores e obrigações, que seria o vínculo jurídico entre elas. Agora nós vamos chamar a nossa correspondente Malu, que está lá no Zé Pinheiro, em zona de guerra, e vai nos contar algumas novidades. Bom dia, eu e Cleo. Estamos aqui diretamente do bairro do Zé Pinheiro, popularmente conhecido como Zepa, para falar sobre os princípios dos direitos e obrigação. Muitos contratos são feitos no nosso dia a dia, alguns conscientemente, outros não. Desta forma, precisamos saber mais sobre como o contrato funciona. Será que vale a pena o que está escrito? Será que tudo o que está escrito vale? Inicialmente, é preciso saber que os contratos são rodeados de muitos princípios que ajudam na sua interpretação e guiam os contratantes em sua execução perfeita e legal. E agora voltamos diretamente do estúdio com o El e Cleo. E vamos chamar agora o nosso correspondente, que vai falar um pouco sobre os princípios das obrigações. Boa tarde. Hoje o tema da nossa aula é o princípio das obrigações. Vamos falar sobre o princípio da autonomia privada. O princípio da autonomia privada é o poder concedido aos particulares pelo Estado para elaborar sua própria norma. Um exemplo disto, temos um contrato. Quando vamos pegar um táxi, fechamos o contrato de transporte. Táxi! Buenos dias! Para onde tu vas? Vamos para o fórum resolver alguns casos. Outro exemplo, podemos dizer, quando vamos almoçar em um restaurante, fechamos o contrato de prestação de compra e venda. Outro exemplo, podemos citar, quando vamos ao dentista, fechamos o contrato de uma prestação de serviço. Sobre os princípios das obrigações, o contrato possui 4 requisitos básicos. Primeiro, o objeto tem que ser lícito, possível e determinado. E as partes têm que ser capazes. A forma prescrita pode ser verbal, escrita e solene. E a vontade pode ser livre e consciente. Bom dia, El e Cleo. Eu estou aqui diretamente do Parque da Gíria, que como vocês podem ver, está naqueles dias, mas eu vou dar o meu melhor, em meio a tanto isso, né? Então, complementando o que o mestre Rivaldo falou, o princípio da autonomia privada garante que esta vontade seja respeitada. Este princípio, basicamente, é composto de 3 tipos de liberdades, que são garantidas para os contratantes. Primeiro, a liberdade contratual, que é quando as partes podem escolher com quem contratar. Segundo, liberdade de contratar, que é quando as partes podem escolher se querem contratar ou não. E liberdade de eleger o clausulado, que é quando as partes podem escolher o conteúdo do contrato. E agora nós vamos voltar para o estúdio com o El e Cleo para mais informações. Agora nós vamos chamar a delegada Maria Luísa Por Deus para falar um pouco sobre os princípios da função social do contrato. Vamos à matéria! Bom dia, El e Cleo. Estamos aqui para falar do princípio da função social do contrato. No Brasil, a função social do contrato ganhou destaque na promulgação da Constituição da República no ano de 1988. A nova teoria geral contratualista adota a função social dos contratos como um relevante princípio contratual, amplamente discutido pela doutrina e pelos tribunais. Primeiro, conceito e validade. O termo contrato tem origem no latim contrato, que quer dizer tratar com.
Dessa forma, extrai-se o acordo de vontade entre os sujeitos que tem por objetivo alterar ou extinguir um direito ou direitos específicos. Assim, denota-se que o contrato é um acordo entre duas ou mais pessoas acerca do mesmo objeto, que cria direitos e obrigações. Porém, é necessária a observância de 3 preceitos fundamentais: a manifestação voluntária de vontade das partes, a supremacia da ordem pública e a obrigatoriedade de cumprimento, pois o contrato faz lei entre os contratantes. O interesse coletivo na função social do contrato se consolidou como princípio que deve ser necessariamente observado nos negócios jurídicos. Destatou-se sobre a função social do contrato. Trata-se de um verdadeiro princípio geral do ordenamento jurídico, abstraído das normas do trabalho doutrinário, da jurisprudência, dos aspectos sociais, políticos e econômicos da sociedade. Claro é que o princípio da função social do contrato se opõe ao individualismo e ao interesse privado, preferindo e baseando-se no interesse coletivo. É pacífico na doutrina que é de suma importância destacar que o contrato também deve observar e garantir a segurança jurídica entre as partes, como o dever de informação, confidencialidade, assistência e lealdade. Todo esse sistema é abraçado pelo princípio maior de proteção da dignidade da pessoa humana. Com base na exposição, conclui-se que, inegavelmente, o princípio da função social do contrato está intimamente relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana. E agora vamos chamar o Dr. David para falar sobre deveres anexos. Os deveres anexos decorrem da boa-fé objetiva, ou seja, são elementos de um contrato que não precisam estar expressamente escritos no contrato. Eles estão lá de maneira implícita naquela relação das partes. São exemplos de deveres anexos: a cooperação, a informação, a qualidade, a eficiência, a prestação de serviços úteis. E quando não há essa positividade, a doutrina chama de violação dos direitos positivos ou inadimplemento. Um exemplo bem alegórico para essa situação é se, por exemplo, um professor entrasse dentro da sala de aula para ministrar uma aula que foi contratada por um aluno e apenas pegasse, por exemplo, uma Constituição e lesse os seus artigos em sequência. Na teoria, o professor cumpriu com o seu objetivo, ele deu a aula. Mas, de acordo com os deveres anexos, ele não cumpriu com eficácia e eficiência, então com qualidade. E, havendo essa violação, houve inadimplemento. É assim que a doutrina trata. Silêncio! A aula de hoje, estado de Santa Catarina. Quem nasce lá é catarinense, é natural, capital é Florianópolis, a localização é na região sul. Boa sorte, amanhã tem prova. Ai, dentro! Agora nós vamos com a nossa correspondente Malu, que vai falar sobre os princípios da boa-fé objetiva e o princípio do equilíbrio. Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes das relações obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo de direito, ecoando por todo o ordenamento jurídico. A partir do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, a boa-fé foi consagrada no sistema de direito privado brasileiro como um dos princípios fundamentais das relações de consumo e como cláusula geral para grande das cláusulas abusivas. O equilíbrio econômico do contrato sempre anda junto da noção do que seja lesão e excessiva onerosidade, e decorre do princípio constitucional da igualdade substancial, previsto no artigo 3º, inciso 3 da Constituição da República. Na medida em que o contrato não pode servir de instrumento para o contratante almejar lucro exagerado em detrimento de outra parte. Tal princípio constata como um modelo clássico do contrato, em que a vontade inicial manifestada na formação do contrato é a que prevalece.
Hoje, o equilíbrio contratual é pautado na observação do conteúdo e resultado do contrato, comparando-se as vantagens e encargos assumidos pelos contratantes no início e no decorrer da execução contratual. Na verdade, é um princípio recente que se preocupa com a proteção do contratante vulnerável. E com isso, telespectador, você que está aí do outro lado da tela nos assistindo, estamos terminando mais uma edição do Jornal das Obrigações. Com ele, nós falamos sobre direito das obrigações e deveres anexos. E espero que tenha sido proveitoso para vocês que estarão aí do outro lado nos assistindo daqui a poucos instantes. Obrigado e até a próxima.